Olá, sejam bem-vindos para mais um SaúdeCast SP, o videocast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Hoje vamos falar sobre saúde bucal. Estamos aqui com o Dr. Sandro Garcia, assessor técnico de saúde bucal da Coordenadoria Regional de Saúde Norte. Doutor, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, Giovana. Vamos começar falando então dos seus 21 anos de experiência na saúde bucal. Como foi chegar até a coordenadoria? Olha, foi um caminho longo, né? Eu ingressei na prefeitura como dentista da ponta mesmo, né? Em Cidade Tiradentes, em 2004, dezembro de 2004. A gente passou por todas as experiências. A gente atendeu em escola, fazendo procedimentos em criança na própria carteira. A gente fez muito procedimento coletivo. A gente trabalhou muito a prevenção. A gente ganhou uma experiência muito grande logo nos primeiros anos de prefeitura. Com o passar do tempo, fui sendo convidado para primeiro assumir a saúde bucal na região do Itaim Paulista, na supervisão do Itaim Paulista, onde eu fiquei por 8 anos e onde foi um aprendizado imenso, porque até então eu não pensava em trabalhar em gestão, eu pensava em ser dentista de cadeira. Mas eu me apaixonei, fiz especialização em saúde pública, então assim, foi inesperado, mas foi uma surpresa muito grande. E aí, em 2018, fui convidado para vir para a Coordenadoria de Saúde Norte, assumir a interlocução, onde eu estou até hoje. E o que você pode dizer da diferença entre trabalhar na ponta e olhar o macro? São coisas igualmente importantes, mas muito diferentes. Porque na ponta é onde você está dando a cara a tapa. Você está atendendo o paciente com dor. Então você lidava com essa expectativa, você lidava com os problemas da clínica, né? Aí quando você vai para a gestão, aí parece que você muda de lado. E se você, enquanto gestor, não se lembrar de como você era enquanto você estava na ponta, você não vai ser um bom gestor. Porque você tem que entender o macro, mas você tem que entender a particularidade também da equipe que está na ponta. Porque, na verdade, quem faz isso girar é quem está na ponta. A gente só vai direcionando e supervisionando, dando as diretrizes. É um trabalho, vamos dizer, burocrático, mas é de igual importância. Mas eu prezo muito pelos meus dentistas que estão na ponta até hoje. Eu acho que é importante ter essa percepção de diferença, né? O que acontece na ponta, o que acontece no macro. Tem que ter essa percepção, e se você não passou pela ponta, se você não passou por todas as etapas, fica muito difícil de você entender e até mesmo de resolver algumas questões pontuais que aparecem. E falando então sobre saúde bucal, a estrutura dentro da rede municipal de saúde, qual a importância desse cuidado da saúde integral da população? Eu gosto de falar que a boca não é separada do corpo. Então a saúde bucal ela faz parte da saúde integral da pessoa. A gente vê a saúde bucal porque, por exemplo, um problema periodontal pode desencadear um problema paciente diabético, induzir às vezes parto prematuro. O problema de saúde bucal ele afeta o corpo todo porque a boca faz parte do corpo. E a saúde bucal, aqui da Secretaria Municipal da Saúde, ela é bem integrada mesmo. Ela vem desde a UBS, que é onde a gente faz os atendimentos básicos, até a atenção hospitalar, onde a gente oferece hoje tratamento com sedação para pacientes com necessidades especiais feitas em centros cirúrgicos. Então ela é totalmente integrada à rede, o próprio nome já diz, é uma rede, todos trabalhando assim em conjunto, sempre pensando em oferecer o melhor para a população. É um cuidado contínuo, né? Contínuo e integral. Então, falando um pouquinho sobre a ampliação de atendimento odontológico, como as UBSs, os centros de especialidades odontológicas e outros serviços, né? Como essa rede está organizada atualmente e quais são os avanços que você destacaria? A organização dela é aquilo que eu falei. A UBS é a porta de entrada. Na UBS, a gente consegue resolver a maioria dos problemas. Então, aquela limpeza, aquele dentinho que tem que extrair, a restauração das cáries, né? Então, assim, hoje até prótese a gente faz na atenção básica, umas próteses mais simples. Então, a gente consegue resolver muita coisa na atenção básica. Quando a gente não consegue resolver na atenção básica, a gente passa para o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, tá? Lá, eles vão ter um atendimento especificamente para aquela questão e eles voltam depois para a UBS para dar o seu tratamento continuado. E se a coisa for um pouco mais além, como eu disse, se precisar de um paciente que tem necessidades especiais, que precisa de uma sedação, que ele não é muito colaborativo ali no tratamento, a gente consegue atendê-lo com sedação, com anestesista acompanhado, uma equipe especializada,
e ele tem o seu atendimento garantido. Então, aproveitando que você falou sobre o Centro de Especialidades Odontológicos, os CELS, pode explicar, então, a diferença dos 3 tipos que existem? Claro. Basicamente, Giovana, a diferença é na quantidade de cadeiras que a gente tem no CEL, e isso impacta na quantidade de oferta de vagas, né? O CEL tipo 1 é um CEL composto de até 3 cadeiras odontológicas, tá? O CEL tipo 2, ele é composto de 4 a 6 cadeiras, e o CEL tipo 3, acima de 7 cadeiras. O CEL, para ser credenciado no Ministério da Saúde, ele tem que ofertar pelo menos 5 especialidades minimamente, de 20 horas, que são cirurgia oral menor, endodontia, periodontia, atendimento a pacientes com necessidades especiais e semiologia. Você pode explicar um pouquinho essas especialidades? A primeira é a cirurgia oral menor, que é o popular dente do siso que a gente vai extrair. Não só isso, outras cirurgias de menor porte, são cirurgias que podem ser feitas em ambiente de consultório, não precisa de ambiente hospitalar, mas são cirurgias. A outra especialidade é a endodontia, que é o tratamento de canais, né? O paciente na UBS, ele faz o início do tratamento, ele faz a abertura do dente, coloca ali um remedinho e manda para a endodontia para tratar os canais, e ele volta para fazer restauração na atenção básica, por isso que a rede é integrada. Periodontia, que é o tratamento gengival, né? Aquela limpeza, aquela raspagem mais simples, mais superficial, é feita na atenção básica, mas muitos casos, né, onde tem uma bolsa periodontal, ou seja, uma perda grande de osso, muito sangramento, a gente manda para o periodontista, né, lá no CEL. O atendimento a pacientes especiais, o próprio nome já diz, né? Os pacientes que não são colaborativos, que têm alguma necessidade especial, é atendido por esse profissional. E o semiologista, ele age basicamente nos tecidos moles da boca, procurando qualquer tipo de alteração, né? Inclusive, ele é muito importante porque é ele que vai detectar o câncer bucal, que a gente vai falar em breve. Com certeza. Então, tendo essas 5 especialidades, no mínimo, você credencia o CEL. Aí o número de cadeiras vai determinar de que tipo de CEL. Hoje, São Paulo, ele é um município que ele dedica bastante... dá bastante importância, dedica bastante atenção às pessoas com mobilidade reduzida, que têm alguma necessidade especial. Então, por conta disso, a gente pede que todos os CELs do município tenham 40 horas de pacientes com necessidades especiais. Então, vamos falar do Centro de Cuidados Odontológicos que foi inaugurado em 2024. Qual é o papel desse equipamento e como ele amplia o acesso à população a esse serviço especializado? O equipamento é totalmente diferente do que nós temos, só tem em São Paulo, né? E visa o quê? Melhorar o acesso da população, melhorar mais ainda o acesso da população. Por quê? Porque é um equipamento que nós temos 20 cadeiras odontológicas, pensa isso. São 20 cadeiras odontológicas e um grande diferencial é o horário. Ele tem um horário muito estendido. De segunda a sexta, ele é das 7 da manhã às 10 da noite. E aos sábados, das 7 da manhã às 7 da noite. Então, são 60 dentistas ao todo. A gente oferece 10 cadeiras de atenção básica e 10 cadeiras de especialidades. Essas especialidades, elas foram pensadas dentro da fila de espera do município. Não foi nem da Coordenadoria Norte, foi do município. Quais são as especialidades que a gente está com mais necessidade? Eram cirurgia oral menor, que é aquela que eu te falei do siso, endodontia, que é o tratamento de canal, e prótese, para poder reabilitar, né, o sorriso das pessoas. Então, essas 10 cadeiras são divididas apenas nessas 3 especialidades. Como a gente conseguiu reduzir muito essa fila de espera, a gente já está lá no CCO Norte com a especialidade de odontopediatria, que é uma especialidade que não tinha no município. Então, a gente implantou essa especialidade lá no CCO. E uma outra especialidade também que não tinha no município é a especialidade de dor orofacial, que são dores que você tem e não sabe de onde vem, às vezes uma dor no pescoço, uma dor aqui no rosto, uma coisa crônica que te acompanha há muito tempo, ninguém resolve. Muitas vezes ele é de origem odontológica. A gente tem um profissional especializado nisso para fazer esse atendimento lá no CCO Norte. Foi um grande ganho para a população local. Imenso ganho. Então, vamos falar um pouquinho sobre agora o programa Saúde na Escola, né? Que também tem serviços de saúde bucal, como você contou da sua trajetória. Como essas ações de odontologia contribuem para a promoção de autocuidado entre crianças e adolescentes? O programa Saúde na Escola, porque quando eu entrei, né, ingressei na prefeitura em 2004, ele não existia. Só que a gente já trabalhava, porque a prevenção é a base do SUS.
né? A prevenção ela é muito mais barata, muito mais fácil, muito mais eficaz do que o restaurador, né? Então, a gente acompanhou o nascimento, a gente sabe que na literatura diz que quando a gente faz essas ações coletivas em crianças, principalmente usando o flúor em concentrações ideais, a gente reduz a incidência de K em pelo menos 40%. Só com essas ações. Quando essas ações são aplicadas em crianças dessa idade, ela leva para a vida adulta. Então é um programa sensacional. A gente faz aplicação tópica de flúor, a gente faz orientação de higiene bucal para as crianças, tudo de uma maneira muito lúdica. E a gente faz o ART, né, que é um tratamento restaurador traumático. Ou seja, tudo aquilo que dá para ser feito de restaurador definitivo na unidade escolar é feito. É uma técnica já comprovada, usada há muitos anos, que a gente está forçando ainda mais para que não tenha essa questão da gente agendar o paciente na escola e ele não comparecer na consulta na UBS. A gente já faz na escola, para não perder o paciente. Então, o ganho é imenso. De 3 anos para cá, onde a gente começou a pegar um pouco mais no ART, a gente já teve uma melhora muito significativa. E o bom é que quando você começa a cuidar de criança, pega o hábito e quando você se torna adulta, já... Giovana, você sabe que muitas vezes a criança é quem vai dar educação em saúde bucal para a família. Com certeza. Às vezes os pais melhoram a sua saúde bucal por causa do que a criança aprende no programa de saúde na escola. Sim. Agora vamos falar de gestantes, né? Porque tem esse tratamento, esse atendimento especializado, focado para elas. Como que funciona esse atendimento? A gestante, ela é prioridade, né? Tanto que um dos indicadores nossos de qualidade é a consulta odontológica gestante. A gente preconiza que toda gestante tem que ter pelo menos uma consulta odontológica. O tratamento odontológico, ele é seguro em qualquer etapa da gestação. Cada etapa requer os seus cuidados, mas todos os profissionais são habilitados para isso. Então, pode ir sem medo. E quando você tem uma gestante que a gente faz o pré-natal odontológico, que a gente dá essas orientações, ensina a escovar, e aí volta naquilo que eu disse no começo. Às vezes um problema periodontal, a gente tem estudos aqui, eu trouxe até a colinha, que diz que gestantes com periodontite apresentam um risco 7 vezes maior de ter parto prematuro. Nossa. Por conta do problema periodontal. Então a gente está passando isso, evitando que ela tenha um parto prematuro e que ela tenha uma saúde bucal e que isso espelha também no recém-nascido na sequência. Focando naquilo, sempre na prevenção. Sempre na prevenção. Então, falando sobre a campanha de prevenção ao câncer bucal, né? Que também é uma ação muito importante. Isso. Como ela funciona e qual é a relevância do diagnóstico precoce? Primeira parte, como ela funciona. A campanha, mas na verdade a campanha acontece o ano todo, porque os nossos dentistas eles são instruídos e orientados para que todo paciente ele haja como fosse um paciente de campanha, ou seja, ele vai olhar tudo aquilo que ele olha durante a campanha. Então ela acontece o ano todo. Então, não é só na campanha que a gente foca no câncer bucal, mas na época da campanha, que coincidia normalmente com a vacinação da gripe. Por que essa campanha começou na vacinação da gripe? Porque lá em 2004, a gente tinha que o grande público-alvo eram idosos, onde a maior incidência de câncer de boca era em pessoas com 60 anos ou mais. Hoje não é mais assim. Hoje a gente já tem a partir de 30 anos, por conta, né, dessa difusão do uso do tal do vape. Então, isso aumentou em muito a incidência de câncer bucal. Então, hoje, a gente, onde a gente faz mais concentra essas ações, antes a gente só avaliava pessoas 60 a mais, hoje a gente avalia todo mundo que vai lá para tomar vacina, a equipe de saúde bucal vai lá, olha, posso falar um pouquinho com o senhor? Aí avalia, vê se tem alguma coisa que possa preocupar, anota todos os dados e a gente divulga depois esses dados. Qual a importância do diagnóstico precoce? É essencial. O diagnóstico precoce de câncer, ele reduz a mortalidade em 30%. Quando você pega o câncer no começo, a chance de cura desse câncer chega a 90%, de cura total. Então, são dados muito relevantes para que a gente continue fazendo essa campanha, porque o quanto antes a gente detectar, o quanto antes a gente começa a tratar, e as chances de cura são muito maiores. Então, falando sobre as unidades odontológicas móveis e o atendimento em serviço de assistência especializadas, os SAIS, como esses serviços ampliam também o acesso ao cuidado especializado para as populações mais vulneráveis? Porque agora não é você indo lá, é o equipamento indo até você. É sensacional. Esse programa eu também gosto muito, porque quando eu cheguei na Norte, a gente implantou esse programa na Norte. A gente tem a UOM, que é a Unidade Odontológica Móvel, que é uma van
em alguns casos, em outros casos até um ônibus. A van tem um equipamento, o ônibus tem 2 equipamentos, onde eles vão em locais onde estão concentrados principalmente população em situação de rua, que são extremamente vulneráveis. Então a van chega, né? Esses pacientes eles são ligados ao programa de consultório na rua e eles são atendidos na sua integralidade. É feito todos os tratamentos, inclusive prótese. Então a gente recupera o quê? A autoestima da pessoa que está ali, a possibilidade dela se alimentar corretamente, que muitos deles não conseguem comer porque ou não tem dente ou está muito ruim, né? E é uma população que não tinha sido ainda olhada com todo esse cuidado. Então eu fico muito orgulhoso desse trabalho. E nos SAIs, os SAIs eles são atendimentos para portadores de HIV. Ele tem dentistas especializados nessa condição, porque exige alguns cuidados, inclusive no tratamento, e eles têm todo esse tratamento. Então, eles também se sentem mais acolhidos, se sentem mais atendidos. Então, é um serviço também muito bacana, o SAI, que é ofertado. Você falou bastante sobre próteses. Que tipos de próteses tem? A gente tem 2 tipos de próteses que são feitos na atenção básica, que é a prótese total, que é a dentadura, e a prótese parcial removível, que é aquela prótese com grampinhos metálicos, sabe? Quando tem perda parcial de alguns dentes, e elas são colocadas. Na atenção básica, a gente oferta esses 2 tipos de prótese, nos casos mais simples de serem feitos, que o cirurgião dentista é capaz de fazer. Nos casos mais complicados, ele envia esses 2 tipos para o CEL, e no CEL também é feita a prótese parcial fixa. Então, esse tipo de prótese fixa é feito só pelo profissional do CEL. E, mais uma novidade, hoje a gente está oferecendo implantes. Tá? Não são implantes unitários, a gente tem um protocolo muito rígido. É para aquela pessoa, por exemplo, que nunca usou prótese total embaixo, aí quase não tem rebordo ósseo, que é onde a gente vai apoiar a prótese. Então, esses casos, a prótese não para, fica ruim para o paciente. A gente coloca lá 4 ou 6 implantes e coloca uma prótese total fixa nesses implantes, tanto inferior quanto superior, para dar qualidade de vida para aquele paciente que não conseguia usar a prótese convencional. Então, a gente já está chegando no nível de colocar implante nos pacientes. Nossa, bem bacana isso. E na sua avaliação, quais são os principais impactos dos programas e serviços disponíveis de saúde bucal no SUS na qualidade de vida da população? São imensos, né? A gente sempre brinca, né, que o sorriso é o nosso cartão de visitas. A pessoa, quando ela não pode sorrir corretamente, ela tem uma autoestima muito baixa, ela sente dor, né, nos dentes, então ninguém consegue conviver com dor. Quem já teve dor de dente sabe, né? Aliás, eu gostaria de falar também, falando em dor de dente, que a gente oferece também serviços de urgência. Se a pessoa tem uma dor de dente, que o dente gosta de doer na madrugada de sábado para domingo, Sim. né, onde não tem nada aberto, mas a gente tem UPAs e pronto atendimentos que fazem esse atendimento odontológico e resolutivo. Não é assim, dá um remedinho e manda a pessoa embora, não. Ele faz o procedimento, ele tira a dor e devolve o paciente sem dor para poder ir tranquilamente para casa. Então, esse impacto é muito grande. A população se sente segura, ela sabe que se tiver dor no meio da noite vai saber para onde ir, ela sabe que ela tem um atendimento odontológico na maioria das nossas unidades básicas e os centros de especialidades. Para finalizar, qual mensagem você deixaria para a população sobre a importância de manter um acompanhamento odontológico regular na sua unidade de referência? A minha mensagem é muito simples: não esperem sentir dor. Não sintam dor para procurar o dentista. Todas as UBSs fazem pelo menos uma triagem odontológica por semana, no mínimo. Tem unidade que, quando tem uma equipe muito grande, ela oferece triagem odontológica praticamente todo dia. Então, procure a unidade básica próxima à sua casa, agende uma triagem, porque você já vai ter esse atendimento no começo, você vai ter noções de prevenção, você vai ser muito bem atendido e você vai ter esse acompanhamento com a maior frequência possível. Certo, vocês escutaram então a dica do doutor, né? Vamos se cuidar. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no videocast. Agradeço pela disponibilidade de ter vindo até aqui. Eu que agradeço pelo convite, Giovana. Muito obrigado a essa equipe que nos recebeu aqui, me recebeu muito bem. Obrigada a você que acompanhou mais um episódio do SaúdeCast SP. Curta, comenta e compartilhe. Acompanhe a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Spotify. Até mais!